Oi amigos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tópico que eu amo muito de paixão conversar sobre, que são livros. E aí eu vou contar pra vocês os meus livros lidos do ano até agora. Porém, eu não vou falar de todos os livros que eu li até então, porque eu li 21 livros. E eu pretendo fazer um vídeo desse no final do ano. Nos últimos 2 anos foi uma negação a minha vida de leitura. Eu gosto muito de ler desde a infância, mas estava um pouco parada, um pouco enferrujada. Não estava encontrando algo que me interessasse. E aí esse ano veio assim como um presente, porque achei vários livros maravilhosos. Estou muito, muito apaixonada por leitura mais uma vez. E inclusive por livros bem diferentes dos que eu costumava ler antes. Então é isso, vamos lá, né? Já falei demais. Comecei o ano lendo um livro sul-coreano que chama A Inconveniente Loja de Conveniência. Ele é um daqueles livros daquele gênero literatura de cura que está sendo bem falado ultimamente, né? Que são esses livros que deixam o coração quentinho, que trazem uma mensagem de superação, de cura, trazem uma mensagem positiva, né, em relação às coisas. E aí aqui, gente, a história começa com uma senhorinha que perde a bolsinha dela no metrô, que na verdade roubaram essa bolsinha dela, e um dos caras que é morador de rua, que tá naquele metrô, vê e pega a bolsinha dela de volta. E aí ele liga pra ela pra devolver essa bolsinha, e ela fica muito comovida com a atitude, e aí ela fica encarinhada com esse cara, e em certo ponto ela chama ele pra trabalhar na loja de conveniência que ela tem. Só que esse morador de rua, ele tem uma história toda por trás. E você, no início, claro, você não sabe, mas todo mundo fica intrigado com ele, porque ele tem essa aparência meio bruta, sabe? Meio criança, meio animal não domesticado, mas ele é um cara muito querido. E aí o que acontece? Os dias vão passando e as pessoas vão indo nessa loja de conveniência e tendo suas vidas meio que transformadas nessas pequenas trocas que tem no dia a dia. Então, é um livro que fala muito sobre o cotidiano e sobre essas pequenas trocas que podem mudar várias perspectivas de vida. E é basicamente isso, é um livro fofíssimo, é um livro maravilhoso para começar o ano, realmente gostei muito. E depois eu li esse livro de poemas que chama Antes que Tudo Acabe. E enfim, é um livro de poemas, não tenho muito o que falar porque eu não costumo ler muito poema, é um livro nacional, tem várias ilustrações por dentro. Mas é aquilo, achei assim meio clichê. A escritora, coitada, devia estar sofrendo bastante quando escreveu. Mas é bom, tem uns poemas bonitos e tal. Enfim, não tenho muito o que dizer, mas uma leitura bem rapidinha, bem queridinha também. E aí minha vida mudou. Gente, simplesmente eu li Clarice Lispector pela primeira vez. Sim, eu nunca tinha lido Clarice Lispector. E aí, tipo assim, eu não sei o que eu tava fazendo na minha vida. Eu queria dar um sacode em mim do passado e dizer, miga, começa a ler essa mulher agora. Mas enfim, que bom que esse momento chegou. E aí, eu peguei um sopro de vida pra ler. E nem foi eu que comprei esse livro, foi minha irmã. E aí eu tava olhando na estante dela, peguei esse e eu falei assim, eu vou ler Clarice Lispector. E eu não sabia o que me esperava. Porque, inclusive, esse é um dos livros mais doidos que ela tem, eu acho, né? Eu só li 4 até então dela. Mas esse aqui é uma experiência. Por quê? Já começa que ele não tem uma história linear. Aliás, Clarice Lispector nunca tem exatamente uma história bem certinha, bem contada, que nem a gente tá acostumado com a maioria desses livros de ficção. Não. A história de Clarice, ela se passa nas consciências e inconsciências das pessoas. Ela se passa no visceral do existir, sabe? Então o negócio dela é esse, é a força da palavra dela, é essa força que ela coloca movimento nas coisas, que ela coloca vida nas coisas. Isso aqui me impressionou demais. Inclusive esse nome para esse livro é perfeito. Ele conta, ele traz um autor e uma personagem que eu acho que esse autor cria, que é a Ângela. E aí é o autor falando sobre essa personagem e essa personagem falando sobre existir, sendo que ele deixa a personagem fluir, correr livremente na vida. Então, assim, é como se a personagem dominasse esse escritor. E esse escritor fala o que essa personagem quer falar. Ele traz a voz dessa personagem. E aí tem uma coisa, assim, muito animalesca nessa personagem. Mas é um livro, assim, muito legal. Ela pega Clarice e ela fala sobre joias preciosas em certo momento, depois ela fala sobre o cômodo, depois ela fala sobre animais. E o meu choque foi ver a qualidade de vida que ela dá pra tudo que ela fala, o espírito que ela coloca em tudo. Então esse é um livro que ele tem essa força espiritual, eu acho, sabe? E é isso, é basicamente o autor falando de Ângela e Ângela existindo e essa coisa dele acontecendo. E eu acho esse livro a cara do teatro, assim, é uma coisa muito íntima e muito experimental, é um livro experiência, você vai transcendendo. A força de Clarice está em
falar sobre o que você... Nunca sobre colocar em palavras. Você vai ler no livro dela e a sensação é de estar na sua própria cabeça, de que alguém abriu sua cabeça e colocou aqui. E ela tem um jogo, assim, muito forte com a escrita, que quando você lê, você pode interpretar uma frase... Cada pessoa pode interpretar uma frase de várias formas, porque ela traz essa coisa tão familiar que quando você lê aquilo, você interpreta com a sua vivência daquilo. Claro, ela pode estar falando uma coisa geral, né? Mas você consegue colocar um entendimento sobre o que ela está dizendo a partir de você mesmo. Então, eu acho que tem essa sua participação na leitura dos livros dela. E tem um momento do livro que eu fiquei um pouco ansiosa lendo, porque eu sinto que ele é um pouco mais pesado, que ele é um pouco mais desesperador. Não lembro exatamente o que acontecia, eu só lembro da sensação. E eu não sei se realmente foi o livro ou fui eu, mas eu acho que foi o livro. Eu acho que talvez por ser um dos últimos que Clarice escreveu, né, que ela já estava próxima da morte, então tem uma questão assim com a morte aqui nesse livro, mas enfim, maravilhoso e chocante. E aí depois eu finalmente li um livro que eu tô namorando há anos, gente, Jane Eyre, de Charlotte Brontë, que é um clássico que realmente, acho que desde 2019, 2020 eu quero ler esse livro. E eu fiquei enrolando esse tempo todo porque ele é um calhamaço, ele é clássico, eu não tenho muito costume de ler clássico, não tinha muito costume de ler clássico, tô começando agora a ler mais. E aí eu ficava adiando, comprei esse livro aqui faz uns 3 anos já e ainda não tinha aberto ele. Achei essa edição muito linda, tá? Só pra comentar. Eu acho ele a cara daqueles livros do filme Barbie e as 12 Princesas Bailarinas, que elas têm os livrinhos que elas colocam no chão pra abrir o portal pro mundo que elas vão dançar balé. Eu acho a cara. Jane Eyre vai contar sobre a vida da Jane Eyre, essa personagem Jane Eyre. Eu sei que existe um nomezinho pra esse tipo de história que conta, que você acompanha o personagem, né? Durante as idades e as fases e tal. Mas eu não lembro agora, mas é esse tipo de livro. A gente começa o livro com a Jane Eyre pequenininha, morando com a tia dela, porque os pais dela faleceram, e aí ela fica sob os cuidados dessa tia. Porém, essa tia cuida dela mais por uma obrigação do que por um desejo, então ela tem uma vida meio deplorável, meio negligente com essa tia. E aí acho que aos 11, 12 anos ela é mandada para um internato, que é um internato religioso, e aí a gente vai ver também esse período dela começando a se descobrir como pessoa, começando a ter as primeiras amizades e tal, então tem esse lugar também, né, da adolescência. E aí vem, eu acho que o ponto principal, que é o mais forte, que as pessoas gostam muito, que é o momento do romance, que quando ela já está mais velha, ela sai do internato, e aí ela vai ser professora de uma menininha, e quando ela chega lá, ela conhece o responsável por essa criança, e aí ela desenvolve essa relação com ele. E a Jane Eyre, ela é uma personagem muito legal, porque ela é muito ávida por desbravar as coisas, ela é muito curiosa, ela é muito inquisitiva, ela é muito observadora. Então, assim, ela é uma personagem interessante de acompanhar na vida, sabe? Tem um quê de Anne de Green Gables e Anne, sabe? Mas eu acho ela mais pé no chão do que a Anne. A Anne é muito sonhadora, acho. Mas ela também tem aquele tom de uma menina que gosta muito de ler e tal. E é muito interessante a relação dela com esse cara, que é o romance dela, né? Porque começa numa troca de conversas mesmo, sabe? Eles meio que se cativam pela mente um do outro, pelas conversas que eles têm entre si. Então tudo começa numa amizade. E assim, é um livro longo, então não é tão rápido de ler, mas eu gostei. Depois li mais um livro muito bom esse ano. Gente, só li livro bom esse ano, que foi O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que é um ensaio sobre a relação entre a mente de um artista e a mente de uma pessoa louca. Aí ela fica transitando entre essa linha tênue do artista quase enlouquecer, mas não enlouquecer, como a arte é esse pezinho na loucura, sem se perder totalmente da realidade. E aí ela traça os escritos de muitos escritores durante a história e como eles enxergam essa arte deles, né, essa forma de expressão deles, e como isso também pode ser uma âncora para a pessoa não enlouquecer, né, de você colocar a sua loucura toda em uma obra e não em si. Então tem muito disso, e aí ela também traz um lado mais biológico da coisa, falando como a atividade cerebral de uma pessoa criativa é muito parecida de uma pessoa na loucura, né? Você que é artista, se você ler esse livro, você vai ler assim, ó. Nossa, eu. Aí você vai passar uma parte, tá? Eu? Aí você vai fazer, meu Deus, eu. O livro é basicamente uma coletânea de eus para um artista. E também, às vezes, a gente fala eu para os loucos, então também é engraçadinho, tá? Uma coisa meio chocante, mas é isso. Muito bom também. Mais um queridinho que eu fico em dúvida se eu prefiro esse ou Um Sopro de Vida. Mais um de Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres.
Mas esse aqui foi um livro que eu fiquei muito feliz lendo. É um livro que tem uma história mais organizada, embora não seja aquelas narrativas super organizadas, porque Clarice Lispector não tem esse tom, né? Ela vai realmente na mente dos personagens, no íntimo, e todas as leituras dela são sobre isso. Mas esse aqui vai contar a história da Lori, que ela conhece o Ulisses, e eles começam a se relacionar, porém eles não se tocam, eles não têm essa coisa física. Por quê? O Ulisses, quando conhece ela, percebe que a Lori é uma mulher ainda muito perdida e que ela precisa se encontrar de diversas formas. Então o Ulisses, ele fica incentivando a Lori que ela faça isso, e que eles só vão realmente ter esse momento de romance quando ela se descobrir, quando ela tiver a percepção que ela precisa para a vida dela. E aí esse livro é muito mais sobre a Lori, né? É muito interessante ver a Lori se conhecendo e conhecendo a alegria, o prazer da alegria e de se permitir a alegria. É um livro que eu acho que fala muito sobre a alegria. Falei alegria umas 15 vezes, tá? É muito bonito, sabe? Eu me senti bem lendo esse livro, e tem uma cena que eu acho que é a mais linda da literatura, que é ela tomando um banho de mar, e eu fiquei extasiada lendo. Realmente é uma cena brilhante, brilhante. Achei o Ulisses meio chato, também queria comentar. Ele é meio prepotente, assim, meio olha como eu sou inteligente. Mas eu acho que eles dois têm uma boa relação, eu acho que eles meio que se entendem nesse negócio deles. E eu acho que é um livro que retrata o amor de uma forma muito legal, surpreendente. Mais uma vez, Clarice Lispector, ela fez de novo, ela me obcecou. E aí eu li um livrinho bem curtinho chamado Paixão Simples, da Annie Ernaux, sei lá, eu acho que ela é francesa, não sei falar o nome dela, que é um livro que a autora vai contar sobre uma paixão que ela teve por um cara que foi meio obsessiva, só que é uma paixão que eu acho que todas nós mulheres já tivemos na vida. E ela não conta a história tipo, ai, eu me senti assim e tal. Não é ela expressando o choro dela, é só ela relatando isso que aconteceu com ela, essa meio que essa obsessão que ela teve nesse cara. E eu achei o livro muito engraçado, não sei se era a intenção, mas eu achei muito engraçado porque eu achei que ele é muito identificável. Ela conta sobre momentos, por exemplo, que às vezes ela tava conversando com as pessoas e ela não conseguia se interessar pelo assunto porque só o que trazia ânimo pra ela era pensar sobre ele. Então, tipo, quando mencionava alguma coisa na conversa que pudesse ter relação com ele, aí ela se encantava, sabe? Também tem uma cena que é engraçadíssima, que é ela indo comprar uma roupa e aí ela fica pensando, fanficando algum momento que ele veria ela com aquela roupa. Então ela fica criando a ceninha na cabeça dela. Ou às vezes ela diz que tá no meio da rua andando e ela fica imaginando se ele passasse num carro e visse ela andando, sabe? Umas coisas bem assim. E, gente, achei identificável, acho que quem nunca, né? E aí eu ri e dá uma noção sobre, às vezes, tipo, essas obsessõezinhas que a gente tem, principalmente acho que na adolescência tem muito disso, né? Que às vezes não é muito sobre a pessoa, é mais sobre a paixão em si mesmo e, enfim, gostei. Depois eu li mais um livro nacional que chama Gay de Família. É um livro de comédia, é super engraçado, é sobre um cara que ele não tem muito contato com a família dele, porque ele é gay e a família é um pouco homofóbica. E aí o irmão dele, um dia do nada, liga pra ele e pede pra ele ficar cuidando dos sobrinhos no final de semana. Só que ele nunca conheceu esses sobrinhos, que são crianças, porque o irmão dele nunca deixou ele se aproximar muito. E aí agora do nada o irmão precisa desse favor e tal, e aí ele não quer muito aceitar, mas o irmão oferece dinheiro. Aí ele diz, beleza, vou cuidar dos meus sobrinhos. E é basicamente isso, no final de semana, o tio gay e seus sobrinhos. Também sessão da tarde e tal, e também fofo, sabe? Aborda essa questão de família e tal, também um livro bem levinho de se ler, pra você passar uma tarde lendo. Umas coisinhas que me incomodou, que eu não sei se eu devo falar, mas enfim, foi só umas coisinhas em relação a certas cenas com certos teores sexuais, piadas sexuais, que tinha as personagens crianças, que eu acho que, não sei, algumas vezes não cabia. Depois eu li Clarice de novo, porque eu li A Hora da Estrela, né, que é o mais conhecido dela, e que também é muito bom, mas entre os outros dois que eu já li dela, né, que eu falei aqui, foi o que eu menos gostei. Mas A Hora da Estrela também é maravilhoso, né? Conta aquela história sobre a Macabea, que é uma menina muito miserável, muito pobre. Eu acho que ela é nordestina e vai morar no Rio de Janeiro. Ela é tão pobre, tão miserável, a ponto que ela não sabe meio que ela existe, sabe? Ela não tem muito essa percepção de que a vida dela pode ser tal coisa. É o que é. Então ela não é uma pessoa que faz as coisas por fazer, ela só acontece na vida. E aí tem um narrador, né, que conta essa história, e aí você fica variando a visão, o ponto de vista desse narrador e da Macabea, mas não é bem um ponto de vista, né, como se você entrasse na mente dos dois. Então uma hora tá na mente de um, uma hora na mente de outro, e é basicamente isso. E esse é um livro de Clarice que tem mais teor social, assim, uma crítica maior, um olhar
voltado mais para a realidade do país. Depois eu li A Pequena Coreografia do Adeus, que é da Lin Bei, que inclusive meu amigo Ezequiel ama muito. Então, Ezequiel, se você estiver assistindo esse vídeo, esse é pra você. Gente, é um livro muito legal. Ele conta sobre essa menina, que eu não lembro o nome da personagem, mas é meio que a personagem tendo recordações da infância dela e de certas dores que ela passou na vida. E é uns tópicos meio sensíveis, mas é um livro assim muito bonito também, sobre tipo as coisas passam e como a vida é um jeito, né, de continuar. E pra mim o mais fenomenal do livro foi a escrita da autora, porque ela brinca com o texto, né? Chama A Pequena Coreografia do Adeus e de fato a página, as palavras parecem que dançam na página. Ela coloca, por exemplo, uma palavra aqui, uma palavra aqui, uma palavra aqui, não é o texto corridinho, assim, certinho. Ela faz esse desenho na página, essa coreografia na página, que dá toda uma atmosfera porque ela tá contando. E acaba sendo uma leitura muito fluida também por causa disso. Eu acho que ele é muito pessoal, ele tem um ponto de vista muito pessoal. Então, por isso que eu acho que ele toca mais em certas pessoas e em outras não tanto, mas ainda assim, acho que todo mundo reconhece que é um livro muito bom. Foi um terror que eu fiquei assim, obcecada na estética, gente, obcecada, que chama Rouge, da Amona Awad, que se trata sobre o quê? Tem essa menina que a mãe dela acaba de falecer, e aí ela tem que ir pra cidade que a mãe morava, para o velório e para resolver as questões relacionadas às propriedades da mãe, enfim, as questões pendentes que a mãe deixou. E aí ela chega, acho que é em Los Angeles, e aí tem uma coisa sobre essa família, sobre a mãe, sobre a filha, que elas são muito obcecadas por estética. Então, assim, elas têm umas rotinas muito loucas pra se manterem belas. E aí tem todo um sarcasmo em volta disso, toda uma satirização. E tem umas cenas dela fazendo skincare que são, assim, super exageradas, sabe? E aí ela descobre que a mãe dela, antes de morrer, tava frequentando um spa chiquérrimo. E aí ela recebe um convite pra ir nesse spa e ela vai. Só que aí começam a acontecer muitas coisas estranhas. Esse é um spa meio doidão e tal. E aí, enfim, é uma loucura. E aí o livro é uma viagem, é um delírio, é uma desorientação realmente. Ele trabalha muito com o absurdo das coisas. Então ele traz muitas coisas assim, meio sem sentido, meio o que tá acontecendo. E o ponto alto é a estética do livro. O visual do livro, tipo assim, se você é uma pessoa que imagina bastante lendo, até se você não for, eu acho que vai te prender a questão da estética. Claro, por trás toda uma mensagem em relação a essa busca por uma beleza muito padronizada, essa busca sem limites, vai meio filme, a substância. Essa autora, ela me pegou, ela arrasa. Eu li A Paciente Silenciosa. Tem essa artista, essa mulher, que ela é casada com um cara que também é artista. Eles são um casal que aparentemente é muito feliz, muito unido e tal. E aí um dia, de repente, é encontrada ela numa cena de crime com o marido dela morto, com vários tiros na cabeça, e ela segurando uma arma toda ensanguentada. E ela é tida como a principal suspeita do caso. Porém, a investigação não vai pra frente. Por quê? Ela simplesmente, desde que ela é encontrada nessa cena, ela não fala mais nada. Nenhuma palavra sai da boca dessa mulher. A única coisa que ela faz é uma pintura, que também, aparentemente, não diz nada sobre o que aconteceu. Então, como ela não fala nada, chega-se à conclusão de que foi ela realmente que matou o marido. Então, esse caso choca as pessoas e tal. E aí ela é declarada insana e vai morar num hospital psiquiátrico. E aí, 7 anos depois de acontecido, essa mulher ainda não falou mais nada. E aí tem um terapeuta que conhece o caso e ficou muito interessado, e aí ele começa a trabalhar no mesmo hospital que ela mora. E aí ele vai tentando desvendar o que é que realmente aconteceu naquela noite. Se foi ela que matou. Tem um plot twist no final muito bacana. Eu desconfiei de uma parte, de outra parte do plot twist não, mas um plot twist bem legal, que você fica, eita, calma aí. Outro apontamento que tem, o narrador, que é esse terapeuta, eu achei ele um porre de chato. Então, tipo, eu ficava lendo e eu ficava, ai, tá bom, cala a boca. Mas é isso. Veio um livro que eu tive uma relação muito esquisita com ele, que foi Mrs. Dalloway, a senhora Dalloway, sei lá, que é da Virginia Woolf. Minha primeira experiência com Virginia Woolf também. Gente, vamos lá. Eu achei esse livro chatíssimo quando eu li, mas é muito bom. Tipo assim, eu consigo reconhecer que é um livro maravilhoso. Eu não me arrependo um segundo de ter lido ele, mas a experiência de pegar pra ler, eu ficava assim,
ai meu Deus, eu não aguento mais. E eu queria que terminasse. Ele é um livro fininho, ele parecia que não acabava nunca. Mas é um livro muito bom. E eu fiquei com vontade de ler ele outra vez. Tipo, eu fiquei com vontade de reler, porque eu fiquei, será que foi o momento que eu li que achei ele tão chato? Porque eu tô achando ele muito bom, então como é que ele é tão chato e tão bom? Basicamente, o que é que acontece nessa história? Tem a Mrs. Dalloway, que ela vai dar uma festa na casa dela, e aí esse livro todo se passa no dia dessa festa e enquanto ela vai preparar a festa. A história começa com ela saindo pra comprar flores, algo assim. E aí no meio disso vai tendo fluxos de consciência, porque Virginia Woolf é uma pioneira do fluxo de consciência. E aí a gente entra na mente de várias pessoas aleatoríssimas, e aí vão aparecendo personagens. E aí é aquela coisa, não diz onde é que tá, de quem é que tá a cabeça. Então às vezes tá na cabeça de um, do nada vai pra cabeça de outro e não te avisa, né? Essa é a ideia do fluxo. Mas é isso, mas é um livro que acaba sendo muito impressionante, eu acho, pelo retrato de realidade que ele tem, sabe? Porque quando você vai na cabeça de várias pessoas, você vai vendo como várias coisas têm várias perspectivas diferentes, sabe? Muito legal isso, meio que esse fio invisível que liga todo mundo, sabe? Que é na história, mas que também é na nossa vida real, que meio que tá todo mundo interconectado de alguma forma. Então tem esse ponto também. Também é um livro que tem umas questões sociais bem abordadas aqui. E é um livro que eu acho que ele fala muito sobre o instante, sobre o presente, sobre o agora. E ele capta muito a essência do presente. E eu acho que isso é muito impactante, assim. Pô, tem várias passagens lindíssimas. Realmente um livro que eu tenho que admitir, é muito bom. Mas eu achei a leitura muito entediante. Aí eu li um livro que chama Seu Paciente Favorito, que é uma junção de 17 histórias de psicanalistas por aí no mundo, que vão contar sobre o paciente que mais marcou ele, seja porque a terapia não transcorreu da forma que se era esperada, seja porque a história do paciente acabou tocando o terapeuta de uma forma mais pessoal. Chegamos ao último, que foi Os Devoradores de Livros, que é uma fantasia que vai nos trazer essa espécie dos devoradores de livros. E como já diz o nome, eles comem livros, se alimentam de livros. E aí, quando eles comem, eles meio que absorvem todas as informações. A protagonista, ela dá à luz a um filho. Porém, esse filho, ele é uma variação da espécie que existe, que são os devoradores de mentes. Eles têm um destino muito diferente dos devoradores de livros. E aí a mãe, lutando por uma realidade melhor para ele e para o seu filho, né, a protagonista aqui, ela vai contra todo esse sistema que envolve essa sociedade de devoradores de livros, que é uma sociedade assim, muito tradicional e por isso também, de certa forma, muito opressora, que tem algumas questões com as mulheres. Por exemplo, as mulheres têm dietas regradas de livros, que elas só comem livros de contos de fadas, e o que essa mulher tentando conseguir paz para ela e para o filho dela. Basicamente isso. E é um livro que eu achei assim, muito interessante também, me diverti lendo e indico. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm alguma indicação pra mim. E é isso, eu tô muito feliz com o resultado das minhas leituras esse ano. Tô muito feliz que eu conheci Clarice Lispector. E também tô muito feliz porque eu sinto que amadureceu o meu gosto literário. Porque antes eu lia muito a mesma coisa. E não que eu acho que seja errado, acho que toda leitura é válida, mas eu sentia que eu precisava de novos ares. Se gostaram, deixem um like, que eu esqueço sempre de pedir, né? Porque eu sempre acho que eu tô só conversando. Se inscrever no canal pra ver mais vídeos. E é isso. Um beijo e até o próximo.